Irmãos, um bom dia a todos. A graça e a paz de Cristo estejam com todos os irmãos nesse momento. E mais uma vez, irmãos, vamos avançar aqui na nossa escola bíblica, onde nós estamos estudando um belo material chamado O que é o membro de igreja saudável? Nós estamos estudando aqui na nossa escola bíblica algumas marcas de um membro que participa de uma igreja saudável. Eu tenho a plena convicção que o Senhor, Ele nos quer, irmãos, como membros saudáveis do seu corpo. Bom, como de costume, irmãos, eu quero fazer aqui uma recapitulação daquilo que nós já aprendemos no decorrer dessas aulas. Nós já estudamos algumas marcas, né? Eu gostaria de relembrar os irmãos daquilo que nós já aprendemos aqui, algumas marcas que nós aprendemos, e é de suma importância nós termos essas marcas como membro de uma igreja saudável. Muito bem. Nós aprendemos sobre a pregação expositiva. Então nós vimos que a pregação expositiva é aquela pregação centralizada na palavra de Deus. Então um membro que participa de uma igreja saudável, ele precisa se alimentar desse tipo de pregação, a pregação bíblica. Aprendemos também na última aula sobre a segunda marca, que o membro ele tem que ser um membro comprometido com a sua igreja local. Então são duas características que nós já estudamos aqui, duas marcas importantíssimas para que um membro ele seja um membro de uma igreja saudável. Ele precisa gostar da pregação expositiva e ele tem que ser um membro comprometido. Hoje, irmãos, o nosso propósito é falar sobre essa terceira marca, um discípulo que cresce. Eu tenho a plena convicção que essa lição ela trará grandes benefícios espirituais em nossas vidas. Um discípulo que cresce será o tema desta manhã. Irmãos, o Tabit, ele disse uma frase muito interessante no livro. Eu até coloquei aqui na nossa introdução, e a frase é a seguinte: é impossível separarmos a saúde de uma igreja local da saúde dos seus membros. O que o Tabit quer dizer aqui? Se uma igreja ela é saudável, pode ter certeza que os membros da igreja são membros saudáveis. Se a igreja não tem uma saúde espiritual, pode ter certeza que os membros não estão tendo um alimento correto no dia a dia e no contexto de comunidade, e isso tem como resultado membros doentes. Então nós vamos ver hoje aqui que um membro de igreja saudável é aquele membro que cresce. Muito bem, vamos avançar aqui então no nosso estudo bíblico. Deixa eu me organizar aqui. Muito bem, irmãos, vamos lá. Bom, eu quero começar aqui com a primeira pergunta, irmãos. E a primeira pergunta que nós vamos conversar aqui é essa daqui. O que impede o crescimento de um discípulo? Eu quero que você pense aí, você que está com a sua Bíblia na mão, com o seu caderno de anotação, o que impede, irmãos, o crescimento de um discípulo? Então nós vamos refletir um pouco sobre isso. Já que a terceira marca de um membro que participa de uma igreja saudável é um discípulo que cresce, o que impede hoje, irmãos, o crescimento de um discípulo? Então nós vamos falar sobre isso nessa primeira parte aqui
do nosso estudo. Muito bem. Irmãos, o que tem impedido hoje os discípulos de crescerem espiritualmente? Seria o WhatsApp, o Facebook, a Netflix? Será que essas distrações elas estão de fato impedindo o crescimento dos discípulos? Qual é a opinião dos irmãos referente a isso? Vocês acham, irmãos, que as redes sociais, essas distrações, têm sido um empecilho para que o discípulo ele cresça espiritualmente? O que você acha? Será que tem relação? Então eu quero fazer uma pergunta. Quais distrações têm nos impedido de crescermos espiritualmente? Muitas vezes nós estamos em casa, ainda mais agora, né, irmãos? Nesse contexto de quarentena, tempo não falta para nós ficarmos em casa. E eu não sei se acontece com você a seguinte situação. Você, de repente, acorda e diz assim, vou ficar 10 minutos no Facebook. Aí quando você percebe, já passou meia hora, uma hora. Isso é uma coisa rotineira na vida do brasileiro. E por que não dizer na vida de alguns cristãos? Então, mediante a essa pergunta, o que impede o crescimento de um discípulo? Será o WhatsApp, Facebook, Netflix? Quais distrações têm impedido de crescermos espiritualmente, irmãos? O Tabit, quando ele fala em relação a crescimento de um discípulo, ele vai falar na página 85 a seguinte frase: talvez as rotinas precisem ser mudadas ou foco renovado. E isso é uma grande verdade, irmãos. Quantas pessoas que confessam Jesus, foram batizadas, dizem que são cristãs, evangélicas, dizem que fazem parte de uma igreja local, porém você percebe que aquela motivação do início da conversão evaporou, irmãos. Parece que não tem aquela vontade mais de crescer espiritualmente. E o Tabit, ele vai falar muito claro sobre isso com essa seguinte frase. Ele falando a respeito de irmãos que hoje já confessam com a boca que Jesus é o seu Senhor. E mesmo tais pessoas, irmãos, confessando Jesus como Senhor, tais pessoas têm dificuldade em crescer espiritualmente. Pararam no seu dia a dia, na sua rotina, os seus hábitos já não estão inclusos a oração, a leitura da Bíblia, a comunhão com os irmãos. Então o Tabit vem, ele falando sobre os impedimentos do crescimento espiritual. O Tabit ele dá uma sugestão. Talvez as rotinas precisem ser mudadas ou foco renovado. E essa frase do Tabit, irmãos, realmente faz muito sentido. Porque muitas vezes em nossas rotinas não tem o Senhor na agenda. Muitas vezes o nosso foco no dia a dia, na semana, no mês, em relação às coisas espirituais, o nosso foco está apagado. Não temos foco para as coisas espirituais. Então, com toda certeza, irmãos, isso vai travar o seu crescimento espiritual. E aí, continuando aqui a sequência, é possível, o Tabit ele reforça aqui, né? É possível ver cristãos, olha, isso aqui é sério, irmãos. É possível ver cristãos que confessam uma fé,
porém ainda são meninos espirituais. Isso aqui, irmãos, é uma realidade, infelizmente. É possível ver cristãos que confessam uma fé. O que significa isso na prática? Eu sou evangélico, eu sou um cristão, eu faço parte da igreja. É possível nós observarmos esse tipo de pessoas que falam com a boca que é cristã, que é evangélico ou evangélica, porém ainda são meninos espirituais. Pararam de crescer, nasceram de novo, porém pararam de crescer espiritualmente. Então, é necessário nós fazermos uma reflexão, irmãos, em cima dessa frase que o Tabit falou. Será que as rotinas nossas precisam ser mudadas? Será que o seu foco precisa ser renovado para que eu e você venhamos a colocar em nossa agenda atividades espirituais? Então fica essa pergunta para você refletir nesta manhã de domingo. Queridos, muito bem. Vamos fazer uma leitura aqui do material que nós estamos estudando. Falando aí dentro desse contexto aqui, né? O que impede o crescimento de um discípulo. Vamos lá. Avanço no conhecimento de Cristo e na semelhança com Ele, maturidade espiritual e progresso em direção a essa maturidade, espera-se que essas coisas sejam normais para o cristão. O que o Tabit está falando aqui, irmãos? É que o crescimento espiritual, a maturidade, o progresso em direção à maturidade, isso aí são coisas normais para o cristão. Crescer espiritualmente são coisas normais para um cristão, irmãos. Eu me lembro, quando eu fui chamado por Cristo, eu me converti ali por volta do ano de 1998. Eu lembro que era um dia de semana, eu me converti, estava terminando o ensino médio ainda, e passei a frequentar o ensino médio, levava os meus materiais, porém uma Bíblia. Eu me lembro até hoje que eu estava indo para a escola, e na época eu e meu pastor estávamos dentro de um ônibus. Eu disse a ele: olha, eu tenho um ano e meio de conversão, eu já estou lendo a Bíblia por 2 vezes, tenho orado diariamente, e isso eu dizia na época, porque o Espírito Santo produzia isso dentro de mim. Eu comentava com o meu pastor dentro do ônibus na época: olha, eu estou com 1 ano e meio, quase 2 anos de conversão. Imagine daqui 10 anos, se eu manter esse ritmo, eu vou crescer muito espiritualmente. O que eu estava querendo dizer para meu pastor na época é que eu entendi a visão do reino de Deus. Maturidade, crescimento, propósito em conhecer ao Senhor, irmãos, são coisas normais na vida de um cristão. Conhecer a Deus é a coisa mais normal. Um cristão um homem ou uma mulher que foi chamado por Cristo, é a coisa mais normal ele crescer espiritualmente. E talvez faça sentido para nós o que o profeta Oséias disse em Oséias 6,3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor nosso Deus. Mas o tópico que nós estamos vendo aqui, irmãos, é uma perguntinha que vai mexer conosco. O que impede o crescimento de um discípulo? Então eu vou dar uma tarefinha prática para você aí, tá? Você que está com o seu caderno ou com a sua agendinha aí, eu vou dar uma tarefinha para você. Anote aí no seu caderno 3 coisas que estão impedindo o seu crescimento espiritual. Quais são seus desafios?
Então, agora você vai pegar um caderno, uma agenda, e vai anotar aí. Qual é a sua primeira dificuldade de crescer espiritualmente? Ah, pastor, o meu caso são as redes sociais. Não tem problema. Isso vai ser bem particular e é relativo de pessoa para pessoa. Mas o importante é você fazer esse exercício que eu estou propondo aí. Muito bem. Aí no seu caderno, marca aí. Qual tem sido a segunda coisa que tem impedido você de crescer espiritualmente? Então eu vou pedir para você marcar 3 coisas que estão impedindo você de crescer espiritualmente. Deixa marcado na sua agenda e depois que você terminar essa aula, esse estudo bíblico, você vai neste caderno e vai orar a Deus para que o Senhor, através do Espírito Santo, te dê sabedoria e força para vencer esses obstáculos na sua vida. E o nosso propósito aqui, irmãos, é que todos não sejamos mais meninos, mas cresçamos em maturidade e na fé em Cristo Jesus. Queridos, muito bem. Temos uma exortação bíblica, Pastor Emerson, para o crescimento espiritual? Irmãos, se temos. Se eu fosse colocar aqui, nesse estudo que nós estamos fazendo, irmãos, sobre crescimento espiritual, nós iríamos encher aqui essa lousa virtual de versículos da Bíblia. Mas este não é o propósito. Mas eu separei aqui um texto que é uma paulada para aqueles preguiçosos espirituais. Permita-me falar dessa forma, irmãos. Mas o que tem de crente preguiçoso, irmãos, é uma brincadeira. O que tem de crente sem foco e não tem o Senhor nas suas rotinas, como diz aqui o Tabit, não é brincadeira. É um quadro muito triste que nós vivemos no dia de hoje. Mas a exortação bíblica, irmãos, é a seguinte. Lá em Hebreus 5,12, o escritor aos Hebreus, ele vai nos dizer: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos havei feito tais que necessitais de leite e não de alimento sólido, e não de sólido mantimento. O que o escritor aos Hebreus está nos ensinando aqui? Aliás, o que o escritor aos Hebreus está cobrando da igreja a qual ele escreveu? Em outras palavras, irmãos, o escritor aos Hebreus está dizendo: olha, é uma pouca vergonha. Já era para vocês serem mestres, mas vocês ainda precisam de papinha. Vocês são crianças ainda na fé e eu tenho que sentar com vocês e ensinar as coisinhas básicas da palavra, os rudimentos básicos da palavra. Já eram para vocês serem mestres, mas são crianças. Então a gente começa a perceber agora, dentro de um contexto bíblico, irmãos, que a palavra santa de Deus, ela vem nos cobrar que nós devemos crescer espiritualmente. Devemos crescer espiritualmente. Crescer espiritualmente é bíblico, porque somos exortados, irmãos, a crescermos espiritualmente. Então, nessa primeira parte, eu quero mostrar para você, através dessa pergunta, o que impede o crescimento de um discípulo. Redes sociais? Será que essas distrações têm impedido? Talvez as rotinas precisam ser mudadas. Analise a sua rotina. Tem tempo para Deus na sua rotina? Crescer espiritualmente
deveria ser a coisa mais normal para nós, irmãos. Mas tem tanto impedimento. Quais são os seus impedimentos? Quais são os seus 3 maiores impedimentos? Não esqueça, somos exortados a crescer espiritualmente. Só existe uma maneira de crescermos espiritualmente e de ficarmos firmes no propósito de Deus. Nós buscarmos o Senhor, crescermos espiritualmente e pedir graça ao Espírito Santo que Ele arranque esses impedimentos durante as nossas rotinas diárias. Então, o que tem impedido você? Eu fecho essa parte aqui fazendo uma pergunta. O que tem impedido você de crescer espiritualmente? O que precisa ser cortado da sua rotina para que você cresça espiritualmente? Quero que você reflita nessa pergunta. Muito bem, irmãos. Já falamos aí dos impedimentos, né? Já falamos dos impedimentos que pode nos atrapalhar no nosso crescimento espiritual. E agora, irmãos, eu quero entrar aqui no segundo tópico com outra pergunta. O que de fato, irmãos, significa crescimento espiritual? Pastor, nós estamos aprendendo aqui nessa lição que a terceira marca de um membro que participa de uma igreja saudável vai ser um membro que cresce. Mas de fato, irmãos, o que significa crescimento espiritual? Qual o significado disso na nossa vida diária? Crescimento espiritual? O que significa? Então nós vamos tratar agora, vamos entender aí, porque se nós estamos falando sobre crescimento espiritual, nós precisamos entender o que significa o crescimento espiritual. Então esse é o nosso propósito aqui, nesse tópico. Já vimos na primeira parte que somos exortados a crescer espiritualmente. Agora, na segunda parte, nós estaremos falando sobre o significado do crescimento espiritual. Muito bem. Precisamos entender o que não é crescimento espiritual para crescermos de forma correta e bíblica. Bom, a primeira coisa que nós temos que deixar bem clara aqui, irmãos, as pessoas confundem muito algumas atividades com crescimento espiritual. E nem tudo, irmãos, que nós fazemos vai contribuir para o nosso crescimento espiritual. Então, nós precisamos entender o que não é o crescimento espiritual, para entender de fato e de forma correta o que é o verdadeiro crescimento espiritual. Muito bem. Eu quero ler um texto aqui da palavra de Deus. É um texto que está em... Deixa eu diminuir aqui um pouco, irmãos. É um texto que está em Lucas capítulo 18, versículo 9 e versículo 14. Esse texto vai ser um texto base da lição de hoje, irmãos. Qual é o tema da lição de hoje, irmãos? Um discípulo que cresce. Existem impedimentos para o discípulo crescer? Com toda certeza. O que é o crescimento espiritual? É isso que nós vamos falar aqui nesse tópico. Mas antes de nós definirmos aí o que é o crescimento espiritual, irmãos, eu quero ler um texto da palavra de Deus com os irmãos. Então, se você quiser marcar no seu caderno aí o texto para ler depois, novamente, fique na liberdade. Porém, eu já trouxe o texto aqui na lousa para nós conversarmos sobre ele. Lucas 18, 9 e 14 diz: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira:
Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Uma parábola muito conhecida no nosso meio, que retrata o humilde e o arrogante. Então, vamos pegar como texto, irmãos, vamos pegar como base esse texto aqui para nós falarmos aí do verdadeiro crescimento espiritual. Muito bem. Irmãos, o que é? Né? O que é o crescimento espiritual? Qual o significado, irmãos, desse termo, crescimento espiritual? Muito bem, eu trouxe aqui uma parte do livro para nós lermos aqui, e eu acredito que dessa forma ficará muito fácil entender o que o pastor quer dizer com crescimento espiritual. Talvez você pergunte, pastor, mas o que é crescer espiritualmente? É ir na igreja, passar o cartão direto na igreja, pastor? Pastor, o que é crescimento espiritual? É dar um pacote de arroz para o meu vizinho todo mês? Então nós precisamos saber o que não é o crescimento espiritual, porque tem coisas, irmãos, que nós fazemos e pensamos, estamos crescendo espiritualmente. E na verdade não, é coisas que qualquer um faz. Então vamos entender nas palavras do Tabit, né, o que significa o crescimento espiritual. Muito bem, acompanhe comigo aí. Um membro de igreja saudável tem interesse em seu próprio crescimento e no crescimento dos outros membros de sua igreja. Como Mark Dever observou corretamente, trabalhar para promover o discipulado e o crescimento espiritual significa trabalhar não para a nossa própria glória, e sim para a glória de Deus, visto que um interesse pela glória de Deus deve predominar em nossa vida cristã. Nosso interesse por crescimento deve ser geral. O que o Tabit está falando para nós aqui, irmãos? O crescimento espiritual, ele vai produzir em mim algumas atividades espirituais que fará que eu tenha um contato, um relacionamento forte com Deus, porém eu não vou pensar somente em mim. Quando eu crescer espiritualmente, eu vou motivar e compartilhar esse crescimento com os meus irmãos. Enfim, há uma cooperação, há um interesse geral, tanto no crescimento pessoal como no geral. Se eu cresço, eu sou um canal de bênção para os meus irmãos. Então, irmãos, nós vamos perceber que o relacionamento com Deus é quando eu começo a fazer as coisas para a glória de Deus, é quando eu tenho algumas atividades espirituais aonde eu consigo desfrutar desse relacionamento com Deus, não somente eu, porém, quando eu recebo de Deus, eu me torno um canal de bênção para a minha igreja local. Resumindo, vida espiritual, crescimento espiritual é um maior relacionamento com Deus, e isso vai produzir em mim uma santidade aonde eu vou querer estimular os meus irmãos que estão ao meu redor a crescerem também espiritualmente. Nós vamos falar no próximo tópico algumas coisinhas que você pode colocar na prática
e que vai acelerar o teu crescimento espiritual. Irmãos, vamos lá. Quais são os impedimentos de um crescimento espiritual saudável? Até parece a primeira pergunta lá, né, irmãos, no começo, sobre os impedimentos. Eu creio que você já marcou 3 coisinhas lá que impede você de crescer espiritualmente. Mas vamos pegar com base agora nesse texto bíblico que nós acabamos de ler. Bom, vamos lá. Então, usando essa base bíblica aí, dessa parábola do fariseu e o pecador, nós vamos ver, irmãos, o que não é crescimento espiritual. Bom, o que não é crescimento espiritual? Vamos lá. A armadilha do desempenho. Em todos os grandes esportes, são registradas as estatísticas do desempenho do jogador. Porcentagem de ataques, porcentagem de gols, número de roubadas, assistência e assim por diante. E aqueles que podem obter grandes números são celebrados, proclamados como jogadores extraordinários e recebem seus prêmios. Bom, vamos pegar como base esse texto aí que Jesus falou sobre o fariseu e o pecador. Irmãos, a pior coisa que tem é nós pensarmos que estamos crescendo espiritualmente por aquilo que fazemos. Isso é totalmente errado. E nós vamos perceber aqui, irmãos, algumas características que nós vimos aí no fariseu que começou a orar citando algumas coisas. Então, veja bem, o que não é crescimento espiritual? Crescimento espiritual não é desempenho. Nós não podemos cair na armadilha do desempenho e falar, puxa, olha, eu estou bem espiritualmente. E o que seria essa armadilha do desempenho? Lembra que o fariseu falou assim, Senhor, graças te dou que eu não sou como esse homem pecador. Eu jejuo 2 vezes por semana, oro nas praças, faço a obra social e posto com intenção de ser exaltado nas redes sociais, dou o dízimo certinho. Nas minhas estatísticas, eu sou o cara. Na verdade, irmãos, foi isso que o fariseu fez. Quando Jesus conta na parábola, ele relata que o fariseu batia no peito, Senhor, eu jejuo 2 vezes. Eu não sou como esse pecador, dou o dízimo de tudo. Na verdade, ele começou a se exaltar. Foi o texto que nós lemos lá. Em outras palavras, né, ele estava dizendo, olha, na minha estatística, eu sou um bom jogador, eu sou o cara. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque nem sempre esse ativismo, essas coisas que nós fazemos, pode revelar que nós estamos crescendo espiritualmente. Talvez o ciclano A, o B, faz tanta coisa prática, mas a sua vida espiritual, na prática, não tem crescimento. Não adianta fazer, eu tenho que ser aquela pessoa espiritual para desfrutar da presença de Deus. E não adianta fazer para aparecer, eu tenho que fazer para glorificar a Deus. O apóstolo Paulo não disse, irmãos, em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então nós percebemos que nós não podemos cair na armadilha do desempenho. Todo mês eu dou dízimo. Já cresci no último espiritualmente. Isso é armadilha de desempenho. Olha só, eu de 50 cultos, eu participei 49, meu desempenho tá bom. E às vezes não adianta nada ir no culto e no dia a dia nós não tivermos um relacionamento com o Senhor. Então, para nós medirmos a nossa vida espiritual, precisamos tomar cuidado. Não caia na armadilha do desempenho.
Ah, pastor, então o pastor está falando que não precisa ir no culto. Não, não é isso que eu estou falando. Ah, então o pastor está falando que não precisa ofertar e dizimar. Não, não é isso que eu estou falando. Ah, então o pastor está falando que eu não preciso ajudar o próximo. Não, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando, irmãos, é que se você começar a avaliar o teu crescimento espiritual por essas coisas, o perigo é de você se exaltar e falar, eu sou o cara, igual o fariseu falou. Então, o Tabit ele vai nos alertar em relação a maneiras erradas de nós avaliarmos o nosso crescimento espiritual. Eu quero fazer uma pergunta para você agora, aí, para os irmãos que estão assistindo essa aula. Como que você mede o teu crescimento espiritual? Se você estiver assistindo com a sua esposa ou com alguém do lado, pergunta para essa pessoa, como que você mede o seu crescimento espiritual? Aliás, você já parou para pensar nisso? Medir o seu crescimento espiritual? Se você acha que é por aquilo que você faz, toma cuidado, porque nem sempre o nosso desempenho significa relacionamento com Deus. Nós podemos conhecer tantas pessoas que têm a mão na massa, mas o teu relacionamento com Deus, na oração e na palavra, não existe. Então é um perigo que nós temos que saber separar. Não adianta ser igual ao fariseu. Eu dou dízimo. Eu não sou como esse pecador. Eu oro. Eu jejuo. Nós vamos ver a parábola lá, Jesus falar que o cara é um cara arrogante. Então nós não podemos avaliar a nossa vida espiritual, o nosso crescimento espiritual, pelas coisas que nós fazemos. Se a motivação é essa, está totalmente errado. Muito bem. Segundo, irmãos, julgando pelos padrões errados. O que significa isso? Outra coisa que muitas vezes engana os cristãos no que concerne ao crescimento é a tendência de julgarmos nosso bem-estar por compararmos a nós mesmos com outros cristãos. Deixa eu apagar um pão aqui, acabei de dar uma a mais. Bom, o que significa isso, irmãos? Vou colocar, por exemplo, eu, pastor Emerson, olha, eu frequentei todos os cultos esse ano. E o irmão A não frequentou todos os cultos esse ano. Então, pensando por esse lado, até que eu estou bem espiritualmente. Ah, eu frequentei todas as terças-feiras de oração. Mas eu percebi que aquele irmãozinho e aquela irmãzinha não participa direito do culto de oração. E pensando bem, até que eu estou bem espiritualmente. Errado, irmãos. Julgando pelo padrões, você está julgando o seu crescimento espiritual por padrão errado. Você deveria fazer mais, continuar frequentando todos os cultos, sim, deveria. Deveria acrescentar a motivação, eu faço isso para a glória de Deus. E deveria acrescentar mais ainda, eu vou incentivar outros irmãos, os meus irmãos, a frequentarem os cultos de oração. Agora, quando nós julgamos e falamos assim, eu sei como eu estou bem espiritualmente, hein? Porque se eu comparar minha vida com a vida do fulano, ixi, eu estou bom demais. Cuidado, irmão. Cuidado. Não é por aí não, irmãos. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados, porque quem que falou isso? Quem que falou? O próprio fariseu falou isso lá na parábola. Lembra do texto que nós lemos, irmãos? O que o fariseu falou? O fariseu dizia, não sou como os demais homens. Eu não sou como os demais homens. Então nós vemos isso lá no texto, que o fariseu, irmãos, ele realmente começou a se exibir, né? Ele começou a julgar que ele era mais espiritual pelas coisas que ele fazia. Então, ele começou a comparar a sua vida com a do pecador. Eu vou até ler esse texto aqui, irmãos. Deixa eu abrir a Bíblia online aqui. Vamos pegar aqui esse texto. Lucas
capítulo 18. Deixa eu achar aqui o texto. Vamos lá. A internet está um pouco lenta aqui, irmãos. Lucas, capítulo 18. Se você quiser ir abrindo aí, irmãos, fica na liberdade, tá? Nós vamos ler Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Vamos ler aí o versículo de número 9 em diante. Só quero ler, irmão, só para reforçar aqui, tá? Muito bem. Deixa eu localizar aqui o versículo. Aqui, achei, irmãos. Então, ó, veja bem. Olha o cenário aqui. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. O que é isso, irmãos? Isso que nós acabamos de ler é a mesma coisa de você querer comparar a sua vida espiritual, como o exemplo que eu citei aí, de frequentar todas as terça-feiras, e comparar a sua vida com a vida de outro irmão que não vai todas as terça-feiras na oração. Maneira totalmente errada de avaliar o seu crescimento espiritual. E eu repito, você deve continuar a frequentar todas as terça-feiras, fazer isso com a motivação de glorificar a Deus e acrescentar mais algo. Eu vou estimular os meus irmãos a orarem junto comigo para a glória de Deus. Aí eu não vejo nenhum problema. Agora, não avalie a sua vida espiritual comparando com a vida de A e B. Porque você poderia fazer mais e você fica estagnado, porque não? Afinal de contas, eu já estou ótimo demais. Não preciso mais crescer espiritualmente. Eu já estou 2 degraus acima da irmã e do irmão. Aí você vai parar de crescer. Então é totalmente errado. Podemos dizer que isso é exaltar a nós mesmos como gigantes. Então, quando nós falamos igual o fariseu, eu não sou como os demais, o que eu estou fazendo? Eu estou me exaltando, falando que eu sou um gigante perto deles. Então, isso não bate, irmãos, com as escrituras. Isso é arrogância. Se eu quero avaliar a minha vida espiritual, eu não vou avaliar minha vida espiritual comparando a minha vida com a vida do irmão. Até porque isso seria um pretexto para arrogância. E a Bíblia, ela nos exorta a nós sermos humildes e não sermos como esse fariseu que orou dessa maneira. Graças te dou, ó Deus, porque não sou como essa cabra da peste. Totalmente errado. A Bíblia vai nos exortar, irmãos, a nós sermos humildes. Tiago 4,6 diz: antes, ele dá maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro 5,5: semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Nós vamos perceber dentro da palavra de Deus, irmãos, que nós somos exortados a sermos humildes. Então, eu preciso tomar alguns cuidados com algumas coisas para medir a minha vida espiritual. Eu preciso tomar cuidado com a armadilha do desempenho. Eu preciso tomar cuidado em querer julgar o meu crescimento porque eu faço mais do que o irmão. Totalmente errado. E, na verdade, irmãos, quando nós dependemos do poder ou do nosso esforço pessoal para crescer espiritualmente, pode ter certeza, nós vamos cair numa miséria espiritual. Então isso aqui é um outro perigo.
seriam frases como eu posso, eu consigo, eu sou o cara, porque sou eu que faço. Temos que tomar cuidado com isso. Se a armadilha do desempenho como critério para avaliar minha vida espiritual é um perigo, o 2, para eu julgar a vida do meu irmão em comparação com a minha vida também errado, outra maneira de avaliar nossa vida espiritual, outra maneira de querer crescer espiritualmente é depender da sua força pessoal. Isso é totalmente antibíblico. E nós vamos ver aqui, irmãos, que quando nós falamos de crescimento, nós vamos ver o apóstolo Paulo dando graças a Deus, porque é Deus, irmãos. É Deus que opera em nós o querer e o efetuar. É por Deus que nós vamos crescer espiritualmente. Agora, quando nós falamos, depende somente de mim, porque eu sou organizado, porque eu acordo tal horário. Isso é importante. A gente tem que ter a nossa parte de responsabilidade, mas entenda uma coisa, quando eu uso isso para me gloriar e falar que depende somente de mim o crescimento, isso vai contra os princípios da palavra de Deus. Porque nós temos que dar graças a Deus, porque é Ele que efetua em nós essas atividades espirituais. E Paulo ele vai dizer em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo 3. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Olha, irmãos, que igreja saudável. O apóstolo Paulo, eu vou interpretar esse versículo 1 para você. Paulo começa dizendo, sempre devemos, irmãos, fazer o quê? Vamos colocar algumas perguntas nesse versículo. Fazer o quê? Dar graças a Deus por vós. Já percebemos logo de cara que essas coisas que estavam acontecendo, este amor no meio dos irmãos, essa fé, porque tem um termo aqui, olha que interessante, essa fé que cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Que igreja maravilhosa é essa, irmãos. Eu falo com água na boca quando eu leio esse versículo. Uma igreja que crescia muitíssimo em fé, em amor, de um para com os outros. E agora, pastor? Olha o comportamento dos irmãos. Lindo. Mas eu quero chamar a sua atenção que tudo isso estava acontecendo e Paulo reconhece por meio de quem? Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós. E aí eu concluo essa parte dizendo, Paulo dava graça a Deus. Paulo dava graça a Deus pelo crescimento. O mérito é do Senhor. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso nesta manhã? Nós que desejamos crescer espiritualmente, vamos tomar cuidado com a armadilha do desempenho. Eu jejuo. Olha o fariseu falando, irmãos. Eu jejuo, hein? Eu jejuo 4 vezes por semana, eu sou o cara. Eu todo mês tá lá meu dízimo. Eu não perco um culto de terça. Isso é armadilha. Você não pode avaliar sua vida espiritual por aquilo que você faz. Tem muita gente que faz. Isso é geral, viu, irmãos? Tem muita gente que faz, mas no dia a dia, cadê a vida com Deus? Então, grava essa frase. O importante não é fazer, o importante é ser. Porque quando eu sou alguém que quer glorificar a Deus, Deus ele vai filtrar o nosso coração e ver toda a nossa motivação que nós fazemos tal coisa. Número 2. Então, não avalie a sua vida espiritual pelos padrões errados. Porque
o fulano não faz isso e eu faço, eu estou melhor. Não, não é por aí o caminho. E no crescimento espiritual, nós não podemos depender somente do nosso poder. Aliás, não podemos depender do nosso poder e do nosso esforço pessoal. Porque nós entendemos que é o Senhor, irmãos, que opera em nós o querer e o efetuar. Então nós vimos aqui nessa parte o que é o crescimento espiritual. Nós vimos que o crescimento espiritual é aquela fase que nós vamos crescendo em maturidade, em conhecimento na palavra de Deus. E quanto mais eu cresço, eu mais motivado espiritualmente fico para fazer as coisas glorificando a Deus e estimulando meus irmãos no corpo de Cristo. Então isso é o crescimento espiritual. E agora, irmãos, é a perguntinha-chave. A perguntinha-chave que nós vamos fazer. Deixa eu achar o mapa aqui que eu acabei perdendo, irmãos. Eita, Jesus. Vamos lá. Então, vamos aqui. Então, agora, nós vamos ver aqui, irmãos. Achei. Muito bem. Então, a perguntinha-chave aqui. Como os membros da igreja saudáveis cultivam esse crescimento? Em outras palavras, como que nós vamos crescer espiritualmente, irmãos? Que coisas podemos fazer para crescer espiritualmente? Então, eu separei algumas aqui para nós analisarmos junto, irmãos. Vamos ver aqui. Muito bem. Bom, como que nós podemos crescer espiritualmente, irmãos? Como que nós podemos crescer espiritualmente? Bom, nós podemos crescer espiritualmente através dos meios da graça. E aí você pergunta, que termo é esse, pastor, que eu nunca vi? Meios da graça. Vamos entender o que é, então, irmãos, meios da graça? Então, vamos lá. O que é meios da graça? Pastor, nós estamos falando sobre crescimento espiritual, é isso? Sim, é sobre isso que nós estamos falando. E, na prática, pastor, como que eu posso crescer espiritualmente? Vou repetir a pergunta para você gravar. Como crescer espiritualmente? O que os membros de igreja saudáveis fazem para crescer espiritualmente? Resposta: através dos meios da graça. Pastor, me explica aí, que treino é esse? Meios da graça. Vamos ler aqui no nosso quadro virtual. O dicionário Aurélio define a palavra meio como recurso empregado para alcançar um objetivo. Por conseguinte, os meios da graça são os instrumentos pelos quais Deus transmite bênçãos ao seu povo. O Catecismo de Westminster define a expressão meios da graça como recursos visíveis e comuns pelos quais Cristo transmite à sua igreja os benefícios da sua mediação, ou seja, de sua morte. Bom, resumindo tudo isso, irmãos, o dicionário Aurélio, ele vai falar que o meio, a palavra meio, é um recurso. É um recurso que eu uso para alcançar um objetivo. Então vamos colocar um exemplo bem simples aqui. Eu tenho um jardim na minha casa e eu preciso aguar esse jardim. Bom, como que eu vou fazer isso? Qual o meio que eu posso... A torneira fica a 10 metros desse jardim. Pega a visão comigo, irmãos. A torneira fica a 10 metros do jardim que você tem na sua casa. E agora? O meu objetivo
aguarde esse jardim. E agora? Torneira 10 metros do jardim. E aí, como que eu faço? Aí de repente aparece o quê? Uma mangueira. Oh, glória, hein? Aparece uma mangueira. Aí você vai pegar a sua mangueira, vai conectar, rosquear lá na sua torneira, e a sua mangueira tem aí 15 metros. E você vai puxar essa mangueira até lá no seu jardim, vai abrir a torneira e vai jogar água nas plantas. Que maravilha! Agora a pergunta: para você atingir esse objetivo, aguar o jardim, qual foi o meio que você usou? A mangueira. A mangueira foi um canal de bênção para você aguar o jardim. Então, quando nós analisamos a Bíblia, pegando essa analogia, esse exemplo, Deus também, ele nos deu meios. Deus também nos deu mangueiras para aguarmos o jardim, que somos nós. Então, quando eu quero que você grave esse termo e nunca mais esqueça, porque isso aqui é coisa de novo convertido a aprender numa classe de membresia. Meios de graça. O que são meios de graça? Você vai ouvir muito pregador, professor de escola bíblica usar esse termo, meios de graça. Então, se você não é acostumado a usar esse termo, mais uma grande lição você aprendeu esta manhã. Meios de graça. O que são meios de graça? São recursos para aguar o jardim, no caso a mangueira. Agora, quais são os meios de graça que Deus deu para a igreja se relacionar com Deus e crescer espiritualmente? Então, veja bem, eu fiz uma separação aqui. Existe um meio de graça particular. Então, quais são as mangueiras? Quais são os meios de graça particular? Primeiro, estudo da palavra de Deus. Então, no particular, no dia a dia, você pode fazer aguar o seu jardim com o estudo da palavra de Deus. Então, um dos meios de graça particular é você separar um tempo para você e o Senhor estudar a palavra de Deus. Eu vou colocar o meu exemplo. Eu tenho o costume de acordar 4 horas da manhã e separar ali, colocar um louvor, ir até o meu quarto, falar com o Senhor, ler um capítulo da Bíblia por dia. Eu, no começo da minha conversão, lia 8, 10 capítulos por dia. Hoje, depois de 22 anos, estou aí na 8ª leitura da Bíblia, indo para a 9ª agora. Eu agora estou indo mais devagarzinho. Estou pegando um capítulo a cada 3 dias, mas esse um capítulo eu vou mastigando, vou estudando, vou aprofundando, fazendo algumas perguntas para o texto. E eu vou crescendo espiritualmente com isso, irmãos. Então, olha que interessante. As mangueiras, para nós aguarmos o jardim, os meios da graça particular, isso aqui é bem particular, irmãos. É você e Deus na sua casa. Um dos meios é a palavra de Deus. A oração. A oração também é um meio. É uma mangueira que Deus nos deu para nós mantermos relacionamento com Ele. Então a oração pode ser aquela oração no quarto, que Jesus ensinou. Pode ser uma oração no pensamento, uma oração com a alma. Pode ser aquele momento que você coloca na tua rotina. Lembra do começo? Na sua rotina, como foco do dia, eu vou orar das 5 às 5:30 da manhã, eu vou orar das 17 horas às 17:30. É um desafio, mas são favores, são meios que o Senhor nos deu para nós crescermos espiritualmente. Este é o caminho, irmãos. É dessa forma que nós vamos crescer espiritualmente. Se na nossa rotina tiver essas coisas e nós focarmos nesses meios de graça que o Senhor nos deu, pode ter certeza que nós vamos crescer espiritualmente. Ah, pastor, mas em casa é difícil orar, pastor, é filho, é esposa. Ora, irmãos, eu digo que aí sim entra a nossa responsabilidade. Eu entendo que nós temos que se organizar em tudo.
Então converse com a tua esposa, olha, temos uma criança pequena, eu vou orar de tal horário a tal horário, fica com as crianças e faz um revezamento. É importante definir essas coisas, organizar essas coisas, para você usar esses recursos, senão você não vai conseguir molhar o seu jardim. E as mangueiras, né, os meios que o Senhor nos deu são estes, no particular, estudo da palavra de Deus, oração e terceiro aí, meditação. Então, todos esses meios de graça você pode fazer sozinho. Não precisa do pastor, não precisa da igreja. São meios que Deus nos deu de presente, irmãos. E este sim é o caminho para o crescimento espiritual. Então, quando nós falamos meio de graça, não esqueça, irmãos, grave aí. São recursos que Deus nos deu para chegar a um objetivo. Qual objetivo um discípulo, um cristão tem que ter na sua agenda? Maior relacionamento com Cristo. Mas, Senhor, como que eu vou me relacionar com Cristo? Cristo está 10 metros longe de mim. Como que eu vou aguardar Cristo? Linguagem figurada, tá, irmãos? Como que eu vou me relacionar com Cristo? Simples. Estudo da palavra, oração e meditação. Agora, tem outros meios de graça que nós podemos fazer junto com os irmãos. E nós não podemos perder essas mangueiras. Os meios de graça público. Por exemplo, reunir para adoração. Isso é um favor que Deus nos deu. É uma mangueira que Deus nos deu para fortalecermos a nossa fé. Ordenanças do Evangelho. Quando nós participamos de um batismo ou da ceia, nós estamos vendo o Evangelho sendo pregado. Pessoas se rendendo a Cristo, pessoas glorificando a Deus pelo eterno plano de salvação. Então, tudo isso nós podemos fazer publicamente com os irmãos. E é por isso que eu disse que nós não podemos negar esses recursos que Deus nos deu. Outro recurso que Deus nos deu, e é um presente de Deus para nós, outro meio de graça, usando esse termo mais teológico, é a comunhão com os irmãos. Qual é o exemplo para nós, irmãos, quando nós falamos de comunhão? Olha, se você ler o livro de Atos inteiro, você vai ver comunhão entre os irmãos. Mas tem um texto que é muito carimbado e nós falamos muito na igreja. Atos 2:42. E todos perseveravam na comunhão, nas orações e no partir do pão. Aliás, e todos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações e no partir do pão. Então, a comunhão com os irmãos é um meio de graça que nós podemos fazer publicamente, para que o ímpio veja e glorifique a Deus. E a oração coletiva também é um meio, é um favor, é uma mangueira que o Senhor nos deu. Então, irmãos, respondendo à pergunta, né? Pastor, como que nós podemos crescer espiritualmente? Resposta bíblica: através dos meios da graça. Nunca mais esqueça isso, irmãos. Nunca mais. Não tem outra fórmula, não tem outro meio de nós crescermos espiritualmente. Os meios ordinários, os meios corretos para crescermos espiritualmente são estes: o estudo da palavra de Deus, a oração, a meditação, a comunhão. Isso daqui é a maneira correta de crescer espiritualmente. O que inventarem por aí, não sei o que, batalha espiritual, é isso, é aquilo, escreva o seu nome não sei aonde, enterra não sei o que debaixo do buraco, cai fora disso. Os meios, o que vai fazer você crescer espiritualmente, irmãos, é os meios da graça. E os meios de graça já foram determinados por Deus. Tem tanta gente que não cresce mais espiritualmente, irmãos, porque usa apoios, usa bengalas para crescer. E sendo que o recurso, a mangueira que o Senhor nos deu para crescermos, já está aí, irmãos. Basta nós nos organizarmos e usarmos os recursos.
Ah, pastor, o jardim está longe, não tem mangueira. Ah, pastor, não dá para crescer espiritualmente. Olha aí, irmãos, na sua tela. Olha os recursos que Deus te deu. Então, irmãos, não seja enganado. Se você frequenta uma igreja que não tem os meios de graça, cai fora. Se a igreja que você frequenta não estimula os meios de graça, cai fora. Então, este é o caminho para crescermos espiritualmente, através dos meios de graça. E agora eu quero concluir esse estudo com duas perguntas. É muito lindo, né, irmãos? Nós crescermos espiritualmente. Conclusão. Quero fazer uma pergunta para você. Quais são as maneiras erradas pelas quais você tem medido ou pensado no crescimento? Quais das estratégias para crescimento espiritual são mais necessárias à sua vida agora? E aí, você tem usado o meio de graça da oração? Como está a sua vida de oração? Você tem usado o meio de graça, a leitura da palavra de Deus, o Velho e o Novo Testamento, que são a nossa regra de fé e prática? Você tem usado esses recursos? Você está paralisado espiritualmente? Nesta manhã eu quero te convidar a crescer novamente. Nessa manhã eu quero convidar você a buscar o Senhor, a usar esses meios de graça concedidas de Deus para nós pecadores. Que o Senhor abençoe a tua semana e que você cresça espiritualmente no nome de Jesus. Deus abençoe.